Vamos dar início à nossa aula de história hoje, então. Em história, a gente vem falando na nossa unidade 5 de história, a gente vem falando, então, sobre a conquista da cidadania, né? Lá no início, a conquista da cidadania, como que eles conquistaram aí esse ato tão legal e humano, né? Que é a cidadania. Na última aula, lá na página 12, a gente conversou um pouquinho sobre esses degraus que tinha ali no início da nossa unidade. Tinha uns degraus, né? Na página 4, tinha então degraus ilustrando algumas coisas. Saúde, liberdade, igualdade, educação, né? E na página 12 veio novamente os degraus, mas aí veio algumas pessoas ali com alguns pensamentos, certo? E aí vocês tinham que fazer, então, 4 degraus, né? Tinham 4 pensamentos ali, 4 degraus de acordo com os pensamentos dessas pessoas. E eu quero saber o que vocês colocaram. Vamos lá. Leis escritas. O que vocês colocaram em leis escritas? Podem ir falando. Essa daí eu fiquei em dúvida, daí eu botei regras escritas mesmo. Regras escritas. Alguém fez de outra forma? Rafa, Maria Eduarda, Flávia, como que fizeram? Justiça. Como, Maria? Justiça. Ah, desculpa, prof, não conseguiu ouvir. Escrita? Justiça. Escritas? Justiça. Ah, justiça. Leis escritas tu colocou como justiça, é isso? Também poderia ser, ótimo. Mais alguém colocou de outra forma? Eu botei direitos e deveres. Em leis escritas? Também se encaixa. Joia. Poderia ter colocado, que nem o Murilo botou, regras, né, Murilo? Tu botou regras escritas, justiça, poderia ter colocado leis escritas, poderia ter colocado a mesma coisa, porque o que identifica aí a lei escrita realmente é a lei escrita, poderia ter colocado a mesma coisa, o mesmo significado, mas quem fez de um significado diferente, interpretou de uma outra forma, tranquilo, joia, tá? Pode botar lei. Como, Rafa? Pode botar lei. Leis? Pode colocar como leis também, tranquilo, tá? Depois vem igualdade de direitos. Igualdade de direitos, e aí? Direitos iguais eu botei. Direitos iguais. Qual mais? Eu botei igual o Murilo. Quem mais fez diferente? Igualdade. Igualdade. E aí? Quem mais? Ih, gente, ninguém quer socializar hoje, credo. No de igualdade de direitos, poderia ter colocado aí somente igualdade, que tem lá no nosso degrau, lá no começo da nossa apostila, tem igualdade, né? Poderia ter colocado só igualdade, poderia ter colocado, como você colocou, Murilo? Direitos iguais. Direitos iguais também, tá? Isso aí. Decisões para o bem-estar dos moradores da cidade. Saúde. Saúde. O Dutra tinha dito essa, né? Né? Decisões para o bem-estar dos moradores da cidade. Poderia ter colocado aí. Acho que eu tô pensando. Saúde. Poderia ter colocado cidadania também. Entrava, cidadania entrava aí também. Eu botei cidadania. Isso. Saúde. Mais alguém fez de outra forma? Eu tô vendo aqui as outras formas que poderia dar. E por último, leis de tradição oral. Dá pra oralidade, né?
Pode botar oralidade. Tá certo. Eu O botei que mais? regras orais, só que oralidade é melhor. Direitos. O que mais? Poderia ter colocado costumes também. Porque os costumes a gente estudou lá, né? Da tradição oral também é um costume que a pessoa, né, veio transmitindo aí de geração para geração, podia colocar, né? Prof, Oi. poderia ser conquista? Leis de tradição oral conquista? Não, a conquista não se encaixa, porque essas leis de tradição oral não transmite uma conquista, né? Transmite, então, aí pode ser um costume, pode ser só a oralidade, não uma conquista. A conquista não, tá? Daí tu troca a conquista e bota outra palavra aí para se encaixar, tá bom? Tá. Galera, vamos lá. Em continuação, então, a esse mesmo pensamento que a gente vem falando aí, nós vamos... Deixa a professora desabilitar aqui. Nós vamos agora para a página 13. Aqui, né, era para ter feito aí no degrau as palavras. E aí a gente vai para a página 13, onde fala a conquista de direitos em outros tempos. Vamos lá. Todo mundo Muito é dono, sim. Muito tempo depois do que aconteceu em Atenas e Roma, as ideias de liberdade se espalharam e chegaram até outros continentes. A sociedade já havia vivenciado muitas mudanças, mas, mesmo após tantos anos, permanecia a busca por direitos e liberdade. Essas conquistas precisavam ser asseguradas em documentos escritos. Por isso, nos Estados Unidos, por exemplo, foi elaborada uma Constituição em que estavam escritos todos os direitos e deveres reconhecidos pelo governo. Esse tipo de documento tem como objetivo garantir o cumprimento de tudo que está nele registrado. Aqui a imagem, né, representa tá lá na nossa linha do tempo, lá embaixo, ó. Em 1776, a representação do momento da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Essa ação foi realizada em 1776. A gente pode observar que o estilo Prof, de roupa qual o deles... dia? Oi? Qual o dia? Aqui não fala o dia, só fala que a ação foi realizada em 1776. Fala o ano só da declaração, né? Mas já vou olhar ali o dia, já vou falar para ti o dia que foi feito essa declaração de independência, tá? Se a gente observar aqui, ó, essa representação, as roupas, né, de antigamente eram bem diferentes, né, do que a gente tem hoje em dia, né? Bem prof, diferente. Todo mundo tinha cabelo branco, pelo amor de todo Deus. mundo tá com o rosto igual, assim. Que naquela época eles usavam, né, uma peruca. Aí a peruca deles eram nesse Eu estilo só aí. encontrei 5 pessoas com cabelo mais escuro. Bem isso mesmo. É. Vamos lá. A Declaração de Independência dos Estados Unidos protegia os direitos dos cidadãos, tratando de diversos temas, por exemplo, liberdade, segurança, compra, venda e uso de bens materiais próprios, tipo terras e objetos. Então, galera, na página 13, retrata então essa conquista que teve, esse primeiro registro aí de direitos em outros tempos, que conquistaram direitos. A gente viu que começou essa conquista pela cidadania se originou lá em Atenas, né? Lá onde o povo se unia nas praças, então, para decidir a melhoria para a cidade. Em Roma, da mesma forma, em Roma também começou a se aderir essas leis escritas, né? Então, fizeram aí em pedra, em madeira, entalharam em madeira esse registro das 12 leis e botaram na praça também para que as pessoas pudessem, então, ler e ficar ciente do que eles estavam, do que a lei trazia para eles, os direitos e os deveres dos cidadãos, né? Então, foi
Foi onde surgiu as leis escritas e a conquista de direito em outros tempos, ou seja, lá quando começou nos outros lugares, essa conquista de direitos se originou lá nos Estados Unidos, né, que protegia o direito dos cidadãos. Então, essa lei protegia eles e tratava de diversos problemas também. Essa lei que foi feita, essa conquista que foi feita desses direitos, né, lá, tinha então liberdade, segurança, a compra e a venda de usos de bens, né, bens materiais e terras que eles tinham lá naquela época. Então, foi a conquista desses direitos. Deixa eu só responder a Rafa, que me perguntou ali quando que foi, que dia que foi essa independência dos Estados Unidos. Deixa só a professora botar aqui. Vamos lá. O Rafa, foi dia 4 de julho de 1776. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? O documento 4 foi de julho? 4 de julho. Uhum. Um dia antes do meu aniversário. 4 Pronto, de anotei. julho de 1776 foi onde eles conquistaram, então, esse direito de registrar no papel, esse direito dos cidadãos, né? Onde houve essa conquista lá nos Estados Unidos. Como a gente havia falado, cada lugar demorou um certo tempo, né? Para que conquistassem isso. Começou lá em Atenas e de Atenas foi indo, até todos conquistarem esse direito de cidadania, esse direito pelos cidadãos, né? Então, lá nos Estados Unidos se originou em 1776, dia 4 de julho, que teve, então, essa declaração aí pelo direito deles. Vamos lá. Agora, em continuação, lá na página 14, página 14 de História, tem uma atividade que nós vamos realizar agora, certo? Aqui, ó, é a imagem do documento e o texto que tem a explicação da Constituição dos Estados Unidos. A imagem mostra um trecho do conjunto de leis criado pelos representantes dos Estados Unidos. No documento é possível ler essa afirmação: nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Essa Constituição, essa lei que foi criada, então, lá em 1776. Aqui foi publicado online, né, em 1787, tá? Foi publicado. Mas essa folha aqui, essa Constituição foi feita em 1787, mas o direito, a conquista do direito dos cidadãos foi conquistado em 1776. Agora a gente vai escrever aqui, ó, vai responder as atividades. Identifique o documento mostrado na imagem. Esse documento, ele representa o quê? Uma carta pessoal? Uma constituição? Constituição. Uma constituição. Faça um X lá. Só que eu ia esperar. E aí, na B tá falando, de acordo com o texto explicativo, escreva as palavras citadas no documento que estão relacionadas a direito dos cidadãos. Ali nesse texto, ele fala dos direitos. Quais são os direitos que eles conquistaram, então, que os Estados Unidos conquistaram para os cidadãos? Quais são esses direitos? Justiça. Justiça, o que mais? Deixa eu ver aqui. Bem-estar geral. Bem-estar geral.
Peraí, vou anotar aqui. Prover a defesa comum. Leis. Leis, deixa eu ver. Eu tô vendo aqui do texto, tá? Então pode demorar um pouco. Vamos lá, vou anotando aqui. Tranquilidade interna. Liberdade. Isso mesmo. Os termos Os direitos são leis, liberdade, justiça, e bem-estar em geral. Bem-estar geral. São esses os direitos ali escritos na Constituição. Pronto. Foi? Foi. Posso apagar B? Não sei. Pra mim pode. Então, vamos lá. Na página 15 vem Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A busca por liberdade e igualdade se difundiu por várias partes do mundo e chegou à França. Essas ideias foram expressas em um documento criado em 1789, que ficou conhecido como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os franceses registraram suas conquistas nesse documento, no qual se afirma que todas as pessoas têm direito à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. Conforme o entendimento dos franceses, esses direitos valiam para todas as pessoas e não somente para os habitantes da França. Aqui é a pintura, retratando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. E aí, tem lá na nossa linha do tempo também, lá embaixo, 1789. E aí, a gente consegue observar uma diferença bem grande desse direito da cidadania. A gente viu que em cada lugar, cada país, ela se aderiu de uma forma diferente, certo? Lá em Atenas, essa cidadania foi conquistada de uma forma. Na Roma, foi feita de outra. Depois ali, meu Deus, eu esqueci o nome do lugar. Nos Estados Unidos foi feito de outra forma. E aí, por fim, na França, quando chegou na França, foi feito de uma outra maneira. Então, cada lugar, cada espaço, cada país, ele tinha a sua própria forma de transmitir essa conquista pela cidadania. Claro, todos eles tinham o mesmo fim, certo? Que era o quê? Era fazer o bem aos cidadãos, ter essas regras, esses direitos para os cidadãos que moravam lá naquele país, certo? Só que cada país tinha sua regra, montou a sua regra do seu modo, né? Na França, por exemplo, eles fizeram essa pintura retratando os direitos, só que o nome já era completamente diferente. Era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, como cada lugar tinha um nome diferente para isso, para cidadania, né? França também não foi diferente. Só que a França teve aí um olhar mais humano, vamos se dizer. Porque essas regras, né, esses direitos que eles registraram lá, não era somente para os franceses, mas sim
para todas as pessoas que habitavam na França, ou seja, podia ser pessoas de outros países, podia ser descendentes de outras etnias, né? Então, eles não fizeram somente para os franceses, diferente de quê? De lá de Atenas, né? Que eles aí, quando eles se reuniam, era somente os atenienses que podiam participar dessa discussão dos direitos, né? Ou os maiores, as pessoas que moravam em Atenas que eram maiores de idade, né? Maiores de idade, só homens, as mulheres também não podiam participar. Então, de uma forma geral, a cidadania, realmente conquistaram a cidadania, foi ótimo para o povo, mas de uma forma geral, cada país aí tinha suas próprias regras. E na visão dos franceses, que foi assim mais humana, vamos se dizer assim, né? Que aí então fez a regra para que todo o povo fosse beneficiado com essa declaração aí, né? Todo o povo aí que morava na França poderia se beneficiar, então, de liberdade, de igualdade, né? De propriedade e segurança. Oi, Rafa. Aqui Tu disse aqui que a França teve um olhar mais humano, mas tu quis dizer, no caso, mais humano de falar para todo mundo, porque a maioria dos humanos, eles não... Não tô dizendo nada aqui da nossa sala ou coisa, mas é porque os humanos não... Tipo, eles poluem muito, eles... Não pensa o que pode acontecer com a natureza? Não exatamente isso, mas não pensa nas coisas do mundo. Nas consequências, né? Não, Isso, sim, Rafa, a prof entendeu qual foi o teu ponto de vista, mas eu quis falar um pensamento mais humano no sentido do quê? Porque lá em Atenas, por exemplo, quando se deu esse começo da cidadania, eles fizeram, claro, de uma certa forma para beneficiar o povo, só que o que eles escolhiam quando eles se reuniam na praça, as pessoas que eles escolhiam para decidir sobre essas leis, né, essas decisões sobre a cidade, era muito restrito. Só podia homem, não podia ser menor de 21 anos, tinha que ser somente pessoas que morassem lá em Atenas. Então, acabava que excluía algumas pessoas, descendentes de outros países, né, de outros lugares, não poderiam participar. Claro, eles se beneficiavam com as leis, certo? Só que eles não poderiam participar dessa discussão. Talvez uma pessoa que morasse num outro país quisesse dar a sua opinião para uma melhoria daquele país onde ela estava vivendo, lá em Atenas. Queria falar de uma atitude bacana, só que ela não podia, porque ela não era nascida ali em Atenas, certo? Então, eu quis dizer que a França teve um olhar mais humano nesse sentido, de que essas regras e essas declarações, elas serviam para todos que moravam na França, certo? Não importava se a pessoa era de um outro país, se a pessoa era de uma descendência, sei lá, de uma outra religião, por exemplo, ou se era homem, se era mulher, não tinha essa distinção. Era para todos, era de uma forma geral. A prof quis relacionar só na forma humana somente nesse ponto de vista em que a lei era para todos, sem exclusão de pessoas. Entende? Dessa forma. Não assim no olhar mais humano que eu digo para a natureza, né? Humano com as pessoas. Não, é só nessa relação mesmo de que a lei era para todos. Entendi. Entendeu, Rafa? Conseguiu captar a mensagem da prof? Então, fechou. Vamos lá. Agora, galerinha, na página 16, tem um pouquinho ali em cima, ó, uma continuação bem curtinha, né? Estudamos que os direitos dos franceses foram registrados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que também se tornou conhecido em outros lugares do mundo. Então, lá na França, foi registrado, então, a declaração desses direitos, né, dos cidadãos
franceses, né? E os que não eram, mas que pertenciam àquela região da França, foi registrado, então, como direito do homem e do cidadão. E aí, embaixo, tem uma seção Vamos Brincar. Vocês vão realizar esse jogo aqui na casa de vocês, com algum familiar. E aí tem ali que, para recordar algumas informações do que a gente estudou até agora, né? Sobre essa conquista da cidadania, tem esse jogo bem legal para você jogar, tá? Você deve usar o dado e os marcadores que estão no material de apoio, além dos cartões disponíveis nessa página, os quais vão guiá-lo pelo tabuleiro. Aqui embaixo tem as regras do jogo e do ladinho tem as cartinhas que vocês vão recortar ali da apostila de vocês para fazer o jogo, tá? O jogo vocês podem jogar com algum familiar, pai, mãe, tia, alguém que esteja aí na casa de vocês que gostem, né? A gente sempre tem algum parente que gosta bastante de jogar, né? Bem legal. E aí façam o jogo, tá? De atividade de história hoje, vocês têm para realizar o jogo e tem para realizar a página 17, que a página 17 é um labirinto. Um labirinto. Trace o caminho correto para ligar os personagens à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é referente a qual país? Da onde que é? O que, prof? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é referente a qual país? Deixa eu ver que agora eu também. Da onde que é isso? Ah, da França. Da França, que a gente acabou de falar, né? Cada lugar aí tinha um modo de falar diferente. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é da França. E aí vocês vão ajudar, então, esse pessoal chegar até essa declaração no labirinto, tá? Então, vocês têm duas atividades de história hoje, que é realizar o jogo e realizar o labirinto, tá? Aí, galera... Qual é a nossa próxima aula de história? É quinta-feira. Deixa só para eu falar uma coisa. Quinta-feira a gente tem aula de história, certo? Sim. Mas a nossa unidade 5 já acabou. Já encerrou a nossa unidade 5 na apostila grossa, certo? Então, na quinta-feira, nós vamos realizar o nosso CA. Nós vamos realizar algumas atividades no CA. E depois que a gente realizar no CA, a gente vai voltar um pouquinho para a nossa apostila de Santa Catarina, que entra um pouquinho nesse assunto que a professora está falando, tá? Não se preocupem, porque tem muita coisa para a gente ver ainda pela frente, tá? Ai, professora, mas já encerramos a unidade 1, a unidade 5. Gente, tem muita coisa para a gente conversar ainda e aprender, tá? Não se preocupem. Desculpa. Então, galera, vocês têm duas atividades hoje de história para fazer. Depois que realizarem a história, se quiserem dar uma voltinha novamente ali pela apostila de vocês, voltem ali, leiam alguns pontos importantes que a gente estudou, o que é a cidadania que a gente falou, as origens da Grécia, lá onde se iniciou a cidadania, como que começou a cidadania lá na Grécia, que é bem legal também de relembrar. Como que surgiu essa lei escrita lá no passado? Como que se originou essa lei escrita? Onde que se originou, né? Então, dá uma olhadinha lá também, que é bem legal. E aí, por último, essa conquista dos direitos que a gente vem falando, né? Que aí se originou lá nos Estados Unidos e depois foi para a França, né? Dá uma olhadinha lá depois, não custa nada, né? Voltar à apostila e fazer uma leitura. Alguém me chamou? Eu tinha chamado, mas é porque tinha travado aqui. Aí tá. eu não vi que estava falando ainda, desculpa. Ah, tá. Aqui no jogo, tem que fazer? Olha, Rafa, assim, o jogo é bem legal. E é uma forma da gente relembrar os conteúdos que a gente estudou de história até agora, né? Isso que a gente falou sobre a cidadania é uma forma da gente relembrar. Então, é uma forma diferente e divertida de vocês fazer, certo? A professora não vai dizer para vocês, é obrigada a jogar, eu vou impor alguma coisa para vocês. Não vou impor para vocês, não, galera. Vocês têm que jogar. Não é assim, né? Não é dessa forma. A professora passa para vocês uma maneira mais
fácil de gravar na memória aquilo que a gente falou. Porque quando a gente brinca, quando a gente conversa, quando a gente faz algo que chama a nossa atenção, é mais fácil de gravar, né? Do que só ler, do que só fazer atividade. Às vezes, a atividade, claro, ela fixa o conteúdo. Mas, às vezes, se a gente brincar, ela fixa mais do que se a gente estivesse lendo, né? Então, o jogo é uma brincadeira, é uma forma bem divertida de fazer. Eu não vou impor para vocês nada, mas a professora gostaria muito que vocês jogassem, tá? O labirinto a professora pede para fazer, tá na apostila de vocês, né? Fica registrado lá. Oi, Rafa? Tem muita curva. Tem muita curva, realmente. Né? Não é um labirinto, não é um labirinto lá da educação infantil, né, gente? Que é só a gente seguir ali reto e já chega. É um labirinto de 5º ano, né? Vocês estão no 5º ano. Ano que vem, dica. Esse labirinto foi muito fácil. Se quiser, da próxima vez pode dar um mais difícil. É só ver pela saída, assim, tipo, o caminho que vai. Faz ao contrário. Tem gente que já tem técnica aí, viu? Pra realizar. Jogando Já resolvi ao muito contrário. labirinto. Muito legal. Nossa, foi muito fácil. Se quiser, pode mandar labirintos mais difíceis do que esse. Por favor. Então tá bom. Esse tava fácil. Então tá Muito bom. Fico fácil. muito feliz que já realizaram o sinal de que estão, né, interessados e já fizeram a atividade que a prof pediu. Galera, nossa aula de história hoje fica por aqui. Próxima aula de história nós vamos fazer no CA, então, tá? Quem quiser, não é obrigatório, mas quem quiser ir adiantando atividades do CA, pode adiantar tranquilamente, tá? Eu vou pegar meu... Mas na próxima aula, na quinta-feira, nós vamos realizar juntos atividades do CA, tá bom? Oi, Já vou Rafa. pegar no meu CA pra adiantar daqui a É pouco. no CA novo? No CA novo, no CA novo. Tá bom? Galerinha, a prof vai encerrar nossa aula aqui. Ficou alguma dúvida sobre essa declaração dos direitos lá do passado? Não? Tranquilo? Então tá bom. Próxima aula a gente conversa mais um pouquinho, tá? Adorei a companhia de vocês hoje. Eu acredito que toda segunda-feira vocês acabam ficando enjoados da cara da prof aqui, né? 3 aulas seguidas. Mas é bom assim que a gente segue com um raciocínio só e termina com um raciocínio só, né? A prof encerra a nossa aula aqui. Fico muito feliz com a participação de vocês e com a companhia também, tá bom? Tô morrendo de saudade, não vejo a hora da gente voltar para a escola. Tá bem difícil mesmo, mas se Deus quiser tudo isso vai passar, né? Galerinha, beijinhos para vocês e até quinta-feira. Tchau. Até. Até.